Olá pessoal, mais um Totalmente Mãe para vocês e o assunto de hoje veio a pedidos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre alergia e intolerância alimentar. Como nós pais podemos ter subterfúgios na hora de manter a alimentação saudável dos nossos filhos. Nós iremos também ter o recadinho do Espaço Claro e vamos também dar aquela passadinha clássica na loja de fábrica da Dorel. Não saia daí que o programa Totalmente Mãe está começando. Conheça o Claro Clube, programa de fidelidade da Claro disponível para clientes pós, controle e internet. No Claro Clube, quanto mais você usa os serviços, mais pontos acumula para trocar por prêmios. Além disso, tem diversas vantagens nos parceiros do programa. Participa de promoções e ainda tem atendimento exclusivo. Saiba como funciona. A Claro explica os benefícios do Claro Clube, um programa de relacionamento cheio de vantagens. A cada R$1 pago da fatura, você recebe até 1,5 ponto para trocar por aparelhos ou serviços Claro. E você ainda pode aumentar a sua pontuação se cadastrando no débito automático e na fatura digital. Você também aproveita descontos na 99 Táxis, no Grubster e em diversos sites de compras online. Sem falar no atendimento diferenciado. Junte-se agora ao Claro Clube. Claro, vem ser gigante! Estes e outros benefícios você só consegue sendo cliente Claro. Procure o Espaço Claro mais pertinho de você, no centro de Campos, na Avenida Alberto Torres, número 42, ou então no Shopping Boulevard. Claro, você merece o novo. Eu estou recebendo Railane Figueira, nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, para conversar com a gente sobre intolerância e alergia alimentar. Muita gente perguntou aí no Facebook como nós, mães, ou então como as próprias mães sozinhas, né, e a sua família em si, poderiam fazer ainda nessa época de verão para se livrar aí das armadilhas que uma alimentação pode trazer, principalmente para a alimentação dos nossos filhos, né? Railane, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por você ajudar a gente aí nessa jornada. Mas aí vamos começar. Primeiro a gente precisa saber identificar a diferença de uma intolerância para uma alergia alimentar. Então, a alergia alimentar é uma deficiência do sistema imune. Então, eu tenho uma pessoa que nasceu ou desenvolveu ao longo da infância uma resistência imune a determinados alimentos ou o componente daquele alimento. Então, quando essa pessoa ingere, algumas crianças até pelo cheiro, já o sistema imune reage, né? Então, assim, a alergia, ela aciona o sistema imune. Então, a gente fala que ela é mediada pelo IgE, né, que faz com que o sistema imune reage e aí tem todos aqueles sintomas, e os sintomas são um pouquinho mais graves, que vai desde uma diarreia até algumas crianças têm problemas respiratórios ou urticárias na pele. Então a alergia, ela é um pouco mais grave, né, então a criança ela pode ter um problema mais grave. A intolerância, ela pode ser causada, nem sempre é genética, e a gente tem, são problemas no processo de digestão. Então é como se fosse uma deficiência no processo de digestão daquele determinado alimento. Então a pessoa, ela ingere o alimento e não consegue digerir. Então ela causa algumas reações no próprio trato gastrointestinal, mas ela não chega a acionar o sistema imune naquela intolerância. Então, a pessoa tem uma distensão abdominal, um excesso de gases, ou fica com azia, ou diarreia. Então, esses são os sintomas da intolerância alimentar. E a intolerância alimentar, ela pode ser causada, você pode causar uma intolerância em uma determinada pessoa, dependendo do que ela consome, ou se ela nunca consome aquele determinado alimento, e aí, de repente, ela começa a fazer um uso muito intenso, e ela pode ser causada ao longo do tempo. Já a alergia, ela pode ser genética. Alguns estudos demonstram que o fator genético é importante, mas ele não é o principal causador.
E ela pode ser, hoje em dia a gente tem muitos estudos falando sobre a causa da alergia na própria gestação, dependendo do que a mãe come, dependendo dos medicamentos que a mãe usa durante a gestação. Isso tudo pode causar essa deficiência do sistema imune. E aí depois uma parte importante, que é o aleitamento materno e a introdução alimentar. Então, se não for da forma adequada, né, se a criança não tiver o aleitamento materno até 2 anos de idade, porque os compostos imunes a criança recebe da mãe até 2 anos. Então, é uma forma da criança manter esse sistema imune funcionando e não desenvolver uma alergia que talvez ela teria porque ela herdou do pai ou da mãe ou de outra pessoa que é genético. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica naquela dúvida, porque é raro hoje em dia, né? A gente ter aquela mãe que consegue realmente amamentar até os 2 anos. Eu não sei se é por conta da vida que as mulheres têm hoje, que é um pouco mais corrida, porque antigamente isso era mais fácil, né, de se ver. E o Ministério da Saúde, ele começou a incentivar muito os 6 meses, porque a criança precisa exclusivamente até o 6º mês. Mas como era muito difícil até o 6º mês, então o Ministério, se a gente conseguir até o 6º mês, ótimo. Já está no lucro. Mas agora eles já estão vendo que a criança, para ela manter a integridade do trato gastrointestinal, para se proteger, que é a primeira barreira imune que a criança tem, então é importante que ela fique até o 2º ano da sua vida com esse aleitamento materno. E também a introdução alimentar, o que acontece? As crianças, até 2 anos de idade, elas não têm o processo digestivo completo, elas não têm a produção de enzimas totais. Então, quando a criança faz uma introdução alimentar de forma adequada, a gente vai introduzindo gradativamente. E os alimentos que a gente chama de potenciais alergênicos, a gente dá gradativo, vê a reação da criança, e aí assim você consegue introduzir e a criança não desenvolve alergia nem intolerância. Então, se você não faz uma introdução correta, talvez você pode causar isso no seu filho ao longo do tempo. E foi até bom você falar desses alimentos que são potencialmente alérgenos, né? Porque a gente está aí vendo que o Brasil afora está ainda voltou, na verdade, o surto de febre amarela, né? E na hora que vai tomar a vacina, sempre perguntam se você tem alergia ou intolerância ao ovo. Porque muitas vezes os pais não dão os ovos cedo ou então dão de forma errada e pode acabar causando, né? Ou às vezes sabe que a criança, não sabe ainda que a criança tem aquela reação, mas porque evita muito. O que acontece muito na era com os pais, que os filhos são alérgicos ou desenvolvem intolerância alimentar? Eles ficam com medo de dar qualquer alimento. Então eles retiram muito os alimentos da criança e a criança fica muito limitada. Aquela quantidade que a gente chama até que a criança desenvolve uma alimentação onde ela é vazia, nutricionalmente vazia, né? Então essa criança ela ingere poucas variedades e isso dá a quantidade energética para a criança, porque a criança está bem, mas às vezes não tem todos os nutrientes. Então, isso piora o quadro, porque ela deixa de consumir os outros alimentos e quando ela começa a comer ou ingere com esse sistema imune um pouco abalado, isso desenvolve outras intolerâncias e outras alergias, né? Porque o sistema alérgico, ele vai modificando ao longo do tempo. E bom ainda a gente continuar nesses alimentos, né? Quais são eles? Porque a maioria dos pais acham que é só ovo e camarão, e não tem mais, né? Então, os frutos do mar são importantes, em geral, né? O peixe também, alguns. O que tem pele, a gente pede para não ofertar para criança, então, assim, procurar o peixe que é um filezinho e o peixe com pele é melhor evitar. E além disso a gente tem nozes, amendoim, que também devem ser evitados, o abacaxi, o morango. Tem alguns que também, pelo processo de digestão, são um pouquinho mais difícil, mas aí tem a idade certa que você já pode introduzir. A melancia, por exemplo, que o ideal é que você dê com 8 meses. O ovo, dependendo da forma como você vai introduzir na criança, ele já não é mais um potencial alergênico, né? Então, se você introduz na criança com 8 meses e de forma gradativa, se a criança não tiver alergia, nada vai acontecer com essa criança. Então, são alguns alimentos importantes que precisam ser evitados. Outra coisa importante é tudo que agride a flora do trato gastrointestinal. Então, alimentos industrializados.
tem corantes, acidulante, vários outros artifícios para melhorar o sabor e melhorar a consistência. Esses alimentos vão fazer com que irritem a flora daquele bebê. Então, automaticamente, o que a gente faz com eles? Evita até 2 anos de idade. E aí, alimentos industrializados, gordura hidrogenada, isso tudo pode causar uma certa irritabilidade, demorar no processo de digestão e essa criança desenvolver uma reação. Isso é bom falar. Então, vamos pensar nisso, que nós temos aí agora todos os alimentos que as crianças e nós, muitas vezes também, né, poderíamos desenvolver aí uma alergia ou então uma intolerância, mas nós várias vezes acabamos fazendo refeições fora de casa, né? Isso. E principalmente nessa época de férias que nós ainda estamos vivenciando, carnaval tá aí, e a gente sempre prioriza uma alimentação mais saudável, né, Railane? Mas no próximo bloco a gente vai voltar falando sobre isso, que a gente vai dar soluções para vocês de como não passar aperto aí nessa época com seus filhos ou então para vocês mesmos. Não sai daí. Veja os benefícios que os planos Claro Pós oferecem. Ligações ilimitadas para qualquer operadora usando o DDD 21, WhatsApp à vontade, sem descontar da sua franquia de internet, Claro Vídeo. Lá você encontra os melhores filmes, clipes e séries. Claro Música, aplicativo disponível para celulares Android, iOS e Windows Phone para ouvir música sem descontar da sua franquia de internet. Clube Criar, aplicativo que irá entreter e ajudar nos estudos das crianças de 5 a 10 anos, de um jeito divertido e inovador. Tudo isso e muito mais, sendo cliente Claro, você e toda a sua família só tem a ganhar. Procure o Espaço Claro mais pertinho de você e saiba mais. Claro, você merece o novo.